Olá pessoal, vamos então à terceira e última parte da nossa aula sobre a inserção internacional do Brasil, né, no cenário global do petróleo, né, abordando a Petrobras, o pré-sal. Na primeira aula eu falei sobre as características de uma empresa estatal de petróleo. Na segunda parte, eu abordei aspectos fundamentais da trajetória histórica da Petrobras e nesta aula, agora, vou falar especificamente sobre as reservas petrolíferas brasileiras do pré-sal. Vamos lá, eu tenho aqui então o roteiro da aula, né? Começar com alguns pontos preliminares, né, sobre o que é o pré-sal. O pré-sal, a descoberta dele tem uma importância vital, uma importância extraordinária no cenário global do petróleo. As reservas brasileiras do pré-sal constituem a maior reserva de petróleo encontrada no mundo desde a década de 1960, quando foram descobertas as reservas do Mar do Norte entre o Reino Unido e a Noruega. Então, nos últimos 60 anos, não houve uma outra descoberta comparável à do pré-sal. As reservas do pré-sal, quem quiser pode pesquisar com muita facilidade o mapa, disponível facilmente, né, na internet. As reservas do pré-sal, elas estão localizadas a uma distância média de 200 quilômetros do litoral brasileiro, né, por uma longa faixa que se estende do estado do Espírito Santo até o estado de Santa Catarina, né, e essas reservas estão localizadas em altíssima profundidade, né, estão localizadas a uma distância média de 5.000 metros abaixo da superfície do mar, né, situadas numa camada geológica chamada de pré-sal. Né? Então, portanto, abaixo do fundo do mar, né? Chega no fundo do mar, né? Existe uma camada de areia, existe uma camada de rochas, existe uma camada de sal, né, e o petróleo está situado abaixo disso. Né. O volume, quanto de petróleo tem no pré-sal, até hoje não se sabe. Né. Existem estimativas. Né. A estimativa mais confiável, que foi feita pelo Guilherme Estrela, que é o próprio geólogo que teve uma participação fundamental nessa descoberta, né, ele calcula em 100 bilhões de barris de petróleo. As descobertas feitas até agora, né, reforçam essa previsão, mas é possível até que seja mais do que essa estimativa de 100 bilhões de barris. Eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante. É importante ressaltar que se trata de poços de altíssima produtividade. Depois que o pré-sal começou a ser explorado, né, que essas plataformas, né, entraram em funcionamento, houve até uma surpresa para os engenheiros envolvidos, né, na produção, na extração de petróleo do pré-sal, que os poços eles têm um rendimento muito mais alto do que se esperava. Alguns deles chegam a extrair 50.000 barris de petróleo por dia. É importante ressaltar que, além do petróleo, esses poços também geram gás natural, que aos poucos vem sendo aproveitado, né, também economicamente pela Petrobras e pelas outras empresas que estão envolvidas na exploração dos poços do pré-sal, na produção. Atualmente, o pré-sal já responde por cerca de 2/3 de toda a produção brasileira de petróleo. No final de 2019, nós estávamos produzindo no pré-sal uma média de 1,9 milhão de barris de petróleo diários, num total de 2,9 milhões de barris diários
que é, enfim, o conjunto da produção petrolífera brasileira. Se não fosse o pré-sal, nós estaríamos dependendo completamente das importações de petróleo estrangeiras, com um impacto econômico que seria gravíssimo para o Brasil. Só não estamos nessa situação porque, naquele momento, na primeira década do século, o governo de então, que era o governo do presidente Lula, tomou a decisão acertada de investir fortemente no pré-sal e iniciar o quanto antes a produção petrolífera dessas reservas. Voltando então para trás na linha do tempo, é importante ressaltar, o pré-sal ele era desconhecido pelos geólogos até ser descoberto, até 2006. Haviam teorias, havia especulações sobre a possibilidade da existência de petróleo nessas profundidades, abaixo da camada de sal, mas era puramente teórico. A descoberta feita pela Petrobras ocorre em agosto de 2006, o campo que foi chamado inicialmente de Tupi, situado a mais de 5.000 metros abaixo da superfície do mar, com uma estimativa de 5 a 8 bilhões de barris. Logo em seguida foram descobertos outros campos, o campo de Iara, com 3 a 4 bilhões de barris, o campo de Baleias, com 1,5 a 2 bilhões de barris, e só depois que a Petrobras teve certeza do que se tratava, o que era realmente essa descoberta, que foi anunciado então em novembro de 2007 a existência do pré-sal no litoral brasileiro. Essa notícia ela causou grande entusiasmo, até uma certa euforia, e abriu a perspectiva de um novo ciclo de desenvolvimento industrial do Brasil. Ou seja, não apenas colocar o Brasil no clube dos grandes donos de reservas, mas também de utilizar esse empreendimento da extração petrolífera, da produção de petróleo no pré-sal, como o estímulo para uma retomada da atividade em vários setores da indústria brasileira. A exploração ela começa em maio de 2009, quando o Brasil começa a produzir esse petróleo, chegou a ser qualificada na época como marco de uma segunda independência do Brasil. Evidentemente havia ali um certo exagero, como a gente hoje pode perceber claramente, obstáculos apareceram no caminho, mas é importante sempre ressaltar a grandiosidade desse patrimônio brasileiro, a importância dessas reservas de petróleo para o nosso país. O petróleo do pré-sal, ele deu ensejo à aprovação de leis específicas para a sua exploração. Logo no início, o governo da época começou a discutir, a elaborar um marco regulatório específico para o pré-sal, ou seja, leis e normas para a exploração do petróleo do pré-sal, diferentes daquelas que já estavam vigentes para a produção do petróleo, que a partir de então passou a ser chamado de pós-sal, ou seja, os poços de petróleo que não fazem parte do contexto do pré-sal. Por quê? Quais foram os motivos que levaram a proposta de um marco regulatório específico para o pré-sal? Em primeiro lugar, por se tratarem de reservas gigantes, conforme eu disse, cálculos na casa dos 100 bilhões de barris de petróleo recuperáveis economicamente. Esse volume de reservas coloca o Brasil no ranking dos países proprietários de reservas petrolíferas, em terceiro lugar no mundo, atrás apenas da Arábia Saudita e da Venezuela.
ao lado de outros grandes produtores de petróleo, como o Canadá, como o Iraque e como a Rússia. Esse volume de reservas ele aumenta em pelo menos 9 vezes o reservatório de petróleo no país. Na ocasião da descoberta do pré-sal, o Brasil tinha em reservas conhecidas na época, ou seja, em 2007, 13 bilhões de barris de petróleo. Com o pré-sal, nós passamos para 113 bilhões de barris recuperáveis de petróleo. Um segundo motivo para um marco regulatório específico para o pré-sal é que o risco exploratório dessas reservas é muito próximo do zero. Na indústria global do petróleo, a média é que se cavem, perfurem 10 poços de petróleo para encontrar apenas um poço que seja viável economicamente. Os outros 9, eles vão ou não encontrar nada de petróleo, vão ser os chamados poços secos, ou então vão encontrar tão pouco petróleo que não vale a pena colocar em produção comercial. Cada perfuração dessas, cada poço são milhões de dólares que se gasta para isso. Então, para cada 10, apenas um opera, e nesse um vai se ganhar dinheiro suficiente para cobrir os gastos com os outros 9 que não serviram para nada e ainda gerar altos lucros e financiar todo o conjunto do empreendimento petrolífero. No caso do Brasil, furou, encontrou no pré-sal. Esses poços eles são situados quase que de uma maneira contínua, de tal maneira que praticamente não existe o risco de se perder esse investimento da perfuração de um poço petrolífero. A metáfora, a analogia que se criou na época era que a entrega para alguma empresa do direito de exploração de um poço no pré-sal seria o equivalente a um bilhete de loteria premiado, com a diferença que o recebimento desse prêmio não seria imediato, mas viria dali a alguns anos, quando o poço entrasse realmente em operação. Um terceiro motivo para novas leis específicas para o pré-sal foi o entendimento de que a Petrobras tinha plena capacidade tecnológica para explorar e produzir o petróleo no pré-sal. A Petrobras é uma empresa de excelência internacional, especialmente na produção de petróleo em águas profundas, petróleo offshore em altas profundidades, que é exatamente o caso do pré-sal. E a Petrobras tinha também capacidade financeira de levar adiante esse empreendimento, capacidade de captar dinheiro no mercado financeiro internacional a juros baixos, porque a garantia do pagamento desses empréstimos viria da própria produção futura de petróleo. Um quarto motivo é o fato de se tratar, a exploração, o empreendimento do pré-sal, de uma atividade com grande encadeamento produtivo, ou seja, para levar à prática a exploração, a produção de petróleo do pré-sal, seria necessária uma ampla mobilização de setores da economia e especialmente da indústria. Seria necessário construir uma enorme quantidade de plataformas de petróleo, de sondas, de navios e muitos outros itens de altíssimo valor agregado na produção. Se essa produção, se essas encomendas fossem entregues pela Petrobras prioritariamente a empresas brasileiras, com a ressalva de que empresas brasileiras também podem ser empresas de capital externo, porém baseadas, sediadas no Brasil, isso seria então um fator
que poderia abrir a possibilidade de um novo ciclo de desenvolvimento industrial no Brasil. Então, novas regras foram colocadas em discussão, né, na segunda metade da década de 2000, após a descoberta do pré-sal. Né? Essas novas regras elas tinham 4 objetivos. Primeiro objetivo, o aumento da captura da renda petrolífera pelo Estado. Passar de uma média de 57% da renda do petróleo brasileiro, né, que ia parar nas mãos do Estado, que iria para o orçamento público, passar para uma média de mais de 70%. Em segundo lugar, né, o outro objetivo era que esse dinheiro fosse utilizado para financiar uma melhoria radical nas áreas de educação, de saúde e de proteção ambiental, né, através da constituição de um fundo social para o qual seria destinada a renda obtida com a comercialização das reservas do pré-sal. Um terceiro objetivo era colocar em prática uma reestatização parcial do controle da produção de petróleo, sem quebrar os contratos que já haviam sido estabelecidos no período anterior, né, os contratos de concessão, né, feitos com empresas estrangeiras, né, a partir da abertura do setor petroleiro no governo do Fernando Henrique. Nenhuma regra, nenhuma lei anterior seria modificada, mas para essas novas reservas seriam feitas regras específicas, fortalecendo o controle estatal sobre essa produção. E o quarto ponto, a que eu já me referi, né, regras que fomentassem o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro a partir de normas de conteúdo local. Para a gente entender a diferença, né, vale a pena a gente lembrar, né, o que era o marco regulatório anterior ao pré-sal, que continua vigente, né, para aquele petróleo que não faz parte do pré-sal, né, são aquelas leis às quais eu já me referi na aula passada, estabelecidas no governo do Fernando Henrique. Né. A única forma possível de exploração de petróleo no Brasil seria o regime de concessão, precedido por um leilão, um processo de licitação pública, né, em que empresas estrangeiras participariam em absoluta igualdade com a Petrobras. O argumento que se utilizava na época é que o petróleo não era um bem estratégico, porque o preço do petróleo era baixo, realmente eram preços, né, enfim, num patamar muito inferior na década de 1990, na comparação com os preços da década de 2000, né, e que os custos de produção e o risco exploratório, né, para as reservas que estavam conhecidas, que eram disponíveis na época, eram altos. Esse marco regulatório anterior ele foi considerado desatualizado, inadequado para esta nova realidade das reservas do pré-sal. Né? Então, né, enfim, foi proposto pelo governo um novo regime para a exploração do pré-sal, né, através de um conjunto de leis aprovadas no final, na segunda metade de 2010, por uma amplíssima maioria de parlamentares no Congresso Nacional. Essas leis estabeleciam, entre outras coisas, a criação de uma nova empresa, uma empresa chamada Pré-Sal Petróleo S.A., que se tornaria, e que é, hoje ela existe, ela é a responsável pela gestão dos contratos de partilha de produção e pela comercialização do petróleo e do gás da União. Por que uma nova empresa e por que não a Petrobras? Simplesmente porque a Petrobras, a partir do momento que ela abriu seu capital e que ela passou a ter uma grande parte, a parte majoritária da sua propriedade por acionistas
privados brasileiros e estrangeiros, a Petrobras já não pode mais ser considerada um sinônimo do Estado brasileiro. Então, a propriedade desses recursos, o recolhimento dessa receita fiscal, né, da exploração do pré-sal, né, não poderia ficar por conta da Petrobras. Isso seria um privilégio completamente indevido em favor desses acionistas privados. Então foi criado um ente público, né, responsável por esses contratos. Né. Uma outra lei, de dezembro de 2010, regulamentou o sistema de partilha e o fundo social, né, da receita do pré-sal. Né. Essas novas leis estabelecem que, essa nova lei, né, 12.351, né, ela estabelece que o risco de exploração cabe à empresa contratada, da mesma forma como nos contratos anteriores. Né. A novidade é que, além dos royalties, dos impostos e do bônus de assinatura, né, que já era recolhido e continua sendo pelo Estado, né, sobre a receita do pré-sal, né, se cria mais uma participação estatal na forma da partilha do excedente. Ou seja, de todo aquele óleo que é extraído, uma parte vai ser apropriada pelo Estado brasileiro, através da Pré-Sal, Petróleo Sociedade Anônima, e uma outra parte fica na mão da empresa ou do consórcio de empresas responsáveis pela produção de petróleo, responsáveis por aquele bloco de petróleo. Então é o regime de partilha da produção. Né? O percentual de petróleo produzido que fica nas mãos do Estado, né, ele vai ser decidido em cada contrato específico através de um sistema de leilão. Aquela empresa ou aquele grupo de empresas que oferecer as melhores condições para o Estado, a parcela mais alta de petróleo, né, em favor do Estado brasileiro na partilha, ela vai ser a ganhadora daquela disputa, quando há disputa pelo direito de produzir petróleo naqueles blocos. Né. Além disso, é estabelecido que em todos os consórcios para exploração do petróleo do pré-sal, a Petrobras estará presente. Estará presente com uma participação mínima de 30% e mais. Né, em todos os consórcios a serem feitos com outras empresas, ou seja, empresas estrangeiras para a produção de petróleo no pré-sal, a empresa operadora do consórcio seria a Petrobras. O que quer dizer empresa operadora? A operadora, dentro de um grupo de empresas, né, que é beneficiária, né, que tem os direitos de exploração de um bloco de petróleo, a empresa operadora é aquela que toma as decisões, é aquela que vai decidir principalmente sobre a política de compras. São milhões e milhões de dólares em compras de todo o tipo de bens, de equipamentos e de serviços, né? E a posição da Petrobras como operadora, né, garante que essas compras sejam feitas ao máximo possível em benefício de empreendedores brasileiros, de empresas situadas no Brasil, né, permitindo a aplicação na máxima medida possível, né, dos objetivos de nacionalizar a indústria do pré-sal, né, de fortalecer as políticas de conteúdo local. Então, essas são as novidades do novo marco regulatório, né, implementado especificamente para a exploração do pré-sal, né, em favor dos interesses nacionais do Brasil. As áreas onde tem presença do pré-sal, que já estavam leiloadas antes, permaneceram como estavam. Porque em muitos lugares onde existem reservas do pré-sal,
Também existem reservas convencionais, ou seja, reservas do pré-sal, que já estavam concedidas, ou para a Petrobras ou para empresas estrangeiras. Do total da área mapeada do pré-sal, 32% já estavam concedidos para exploração, seja para a própria Petrobras, seja para empresas estrangeiras. Nesses casos, né, os contratos não foram alterados. Uma preocupação muito grande do governo brasileiro naquele período era de que ele não fosse acusado de romper, de violar contratos, né? Então, os contratos anteriores foram respeitados, né, para aquelas áreas que já estavam concedidas, né, pelo marco legal anterior. Uma outra providência que foi tomada pelo governo naquela época, né, no período entre o final da primeira década e o início da segunda década do atual século, sobretudo no ano de 2010, foi o último ano de governo do presidente Lula, foi aumentar a participação do Estado na propriedade da Petrobras, né? Para isso foi feita uma operação chamada de cessão onerosa de reservas de petróleo, uma operação pela qual o Estado brasileiro comprou um certo volume de ações da Petrobras, pagando por essas ações com o próprio petróleo, o petróleo situado lá no fundo do mar. As reservas de petróleo do Brasil, elas pertencem à União. Então, o governo se valeu disso, né, para aumentar a sua participação acionária, né, na Petrobras, né, ao mesmo tempo que abriu, né, o capital da Petrobras novamente para a compra de ações por acionistas privados no Brasil e no exterior, né. Então aumentou-se o capital da Petrobras e nesse aumento do capital da Petrobras aumentou-se a participação do Estado, né. O Estado, que tinha cerca de 40% da propriedade da Petrobras em 2010, no final de 2011, quando esse processo se completa, ele tinha 48% aproximadamente das ações da Petrobras, ou seja, quase a metade da propriedade da empresa de petróleo, né, passou a ser estatal. Olhando aqui as minhas anotações, né, sobre a política industrial e tecnológica implementada nesse momento. Havia um grave risco, né, ali que era discutido ali na época, né, de que o Brasil pudesse repetir a experiência de outros países, como a Venezuela, como a Nigéria na África, né, e, enfim, vários outros países que, de posse de grandes reservas de petróleo, né, acabaram caindo numa economia rentista, acabaram se tornando dependentes da produção petrolífera, né, da exploração desse recurso, né. Para evitar, né, esse risco, a estratégia adotada foi utilizar o pré-sal não apenas, né, como um meio de obter mais dinheiro para o Estado brasileiro, né, não simplesmente como um meio, né, de captação de receita, né, mas, além disso, como um fator de desenvolvimento industrial do Brasil, né, através das cadeias produtivas, né, do próprio processo, né, de produção de petróleo do pré-sal e de exploração, né, cadeias produtivas que são chamadas, né, na linguagem especializada de upstream e downstream. Upstream seria a corrente acima, downstream, corrente abaixo, encadeamento produtivo para cima e para baixo, né. O upstream, né, é todo o investimento que é feito, todo o esforço até a descoberta e o início da produção do pré-sal. Então, as sondas, né, a perfuração, a prospecção de petróleo,
né? Tudo isso faz parte do upstream, a construção das plataformas de petróleo, e downstream, corrente abaixo, né, é aquilo que ocorre quando se inicia o processo de produção. Então é o transporte, né, desse petróleo e o refino, né? Especialmente quando se fala em downstream no Brasil, né, está se falando do setor do refino, né, na construção e na ampliação de refinarias, né, a serem abastecidas com esse petróleo do pré-sal. Faz parte, né, dessa busca de utilizar o pré-sal para o desenvolvimento industrial brasileiro a aplicação de normas de conteúdo local. Normas de conteúdo local voltadas para gerar emprego e renda no Brasil, voltada para o desenvolvimento da indústria brasileira e da tecnologia nacional. Havia ali uma escolha para ser feita. A Petrobras, ou seja, o governo, através da Petrobras, poderia optar por comprar no mercado externo os bens e os serviços necessários. Então, comprar plataformas de petróleo produzidas na China, produzidas na Coreia, em outros países, ou produzir as plataformas no Brasil. As plataformas, as sondas, os navios e etc. Dessa forma, esse fornecimento seria feito de uma maneira mais rápida, e por preços menores, daqueles que custariam esses bens e serviços, em termos imediatos, se fossem produzidos no Brasil. Em contrapartida, comprando no Brasil as plataformas, navios, sondas, etc., o Brasil teria condições de gerar capacidade produtiva própria, nesses segmentos industriais. Gastaria um pouco mais de tempo, ao menos no início, o custo seria um pouco maior, ao menos no início. Porém, no médio e no longo prazo, os ganhos seriam maiores. Essa foi a opção, que foi feita, a opção por normas de conteúdo local. Normas de conteúdo local que não foram inventadas no Brasil, outros países já agiram da mesma forma, especialmente a experiência da Noruega foi utilizada como referência, pelo Brasil na construção, na definição dessas normas de conteúdo local. O que são normas de conteúdo local? Em que cada setor, em que cada etapa do processo produtivo de petróleo do pré-sal haveria uma cota mínima de compras a serem feitas no Brasil, pela indústria brasileira. Bom, todo esse processo, de definição de normas para a exploração do pré-sal, todas as decisões que foram tomadas de desenvolver o mais rápido possível esse setor, aconteceram debaixo de uma campanha negativa muito forte, muito presente, sobretudo na mídia brasileira. Houve um lobby muito grande de governos e de empresas estrangeiras contra o novo marco regulatório, e existiu uma campanha de descrédito em relação ao pré-sal e à Petrobras. Diziam que a Petrobras não tinha capacidade tecnológica, de produzir petróleo nessas condições difíceis do pré-sal. Diziam que, ainda que a Petrobras conseguisse, talvez, quem sabe, produzir esse petróleo, o custo seria muito alto, o custo seria tão alto que não compensaria, seria maior do que o preço do petróleo. Diziam que essas novas regras, esse novo marco regulatório do pré-sal, afastaria os investidores estrangeiros, privando o Brasil de capitais e tecnologia importantes, para esse empreendimento, e se dizia que a indústria nacional não seria capaz de produzir de uma forma eficiente os equipamentos necessários. Tudo furado. A Petrobras mostrou ter plena capacidade, de dar conta desse empreendimento.
né? Ainda que o petróleo tenha baixado muito o seu preço a partir de 2014, ainda assim o custo de produção do petróleo no pré-sal, né, ele se revelou muito inferior aos cálculos que se faziam, né? Mesmo com preços baixos do petróleo, existe uma margem de lucro bastante grande, né, nessa produção. Os investidores mantiveram o interesse, né? O primeiro leilão, né, realizado no governo Dilma, do bloco de Libra, né, teve a participação da Shell, teve participação da empresa francesa Total, né, além de empresas chinesas, enfim, tudo furado. Mas, né, na opinião pública, bombardeada com essas informações negativas, né, se criou uma percepção falsa do pré-sal, né, se criou uma imagem, enfim, de que isso não seria importante, né? Quer dizer, se criou um desconhecimento generalizado no Brasil sobre o que era realmente o pré-sal, né? Para vocês terem uma ideia, numa aula que eu dei no ano passado, né, teve um estudante de pós-graduação que depois que eu disse mais ou menos as coisas que eu estou dizendo aqui agora, fez o seguinte comentário: puxa, professor, eu estou surpreso com tudo isso que o senhor está dizendo. Eu achava que o pré-sal fosse uma mentira do PT. É mole, né? Esse é o tipo de percepção que foi criado, né, ali por uma mídia claramente contrária aos interesses nacionais no setor do petróleo. O pré-sal se mostrou um sucesso, né, não só pela produção, que eu já mencionei, né, mas também pela aplicação das suas políticas de conteúdo local, né? Na prática, como é que é isso? Quando o pré-sal foi descoberto, em 2006, a indústria naval brasileira inteira empregava diretamente apenas 1.300 trabalhadores, né? Ou seja, praticamente nada, né? Porque o Brasil já teve uma indústria naval de um porte médio, né, até os anos 90. Nos anos 90, por conta da política neoliberal do governo Collor, os estaleiros brasileiros foram sucateados, né? O Brasil passou a importar embarcações, né? Para vocês terem uma ideia, né, quando as políticas do pré-sal começaram a ser implementadas, fazia 20 anos que o Brasil não produzia nenhuma embarcação de médio ou de grande porte, né? Desses 1.300 empregos na indústria naval, passou-se em 2014 para 85 mil empregos diretos, né, nos estaleiros brasileiros. Empregos diretos, fora uma quantidade muito maior de empregos indiretos ligados ao fornecimento de componentes para as plataformas, para os navios e para as sondas que passaram a ser produzidas aqui no Brasil. No final de 2014, o Brasil contava com 9 estaleiros de grande porte e 22 estaleiros de médio porte, espalhados por 5 polos navais no Brasil, nos estados da Bahia, do Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ou seja, havia uma preocupação também de incentivar o desenvolvimento regional, descentralizando os polos de produção, né, de equipamentos para o pré-sal. Em 2011, o Brasil lançou, né, a plataforma P56, que foi a primeira a ser 100% produzida no Brasil. Foi um grande marco, né, da política de conteúdo local, né. No total, entre 2011 e 2019, quando foi feita a última entrega, né, foram entregues à Petrobras 16 navios de grande porte, né, que estão sendo utilizados atualmente, né, na produção de petróleo no Brasil. Infelizmente, né, tudo isso mudou, houve um retrocesso que nós estamos vivendo até hoje, a partir de 2014, né, e principalmente de 2015 em
diante. Esse retrocesso ele se deve, por um lado, a questões políticas, um acirramento do conflito político no Brasil a partir de 2014, com o uso político das denúncias de corrupção feitas no contexto da Operação Lava Jato para desmoralizar e desestruturar o governo da época, que era o governo da presidenta Dilma Rousseff. Por outro lado, houve também um conjunto de fatores externos, em especial a queda drástica dos preços do petróleo em setembro de 2014, que afetou seriamente a situação financeira da Petrobras. Eu não vou entrar aqui em detalhes, nos textos que estão disponíveis na plataforma, vocês vão encontrar ali todas as informações e o debate sobre esse processo de desmonte das políticas moderadamente nacionalistas de petróleo adotadas em relação ao pré-sal. Um desmonte que inclui a paralisia de grande parte das obras que estavam previstas, o fechamento de estaleiros, o desemprego de trabalhadores, a maior parte daqueles 85 mil postos de trabalho gerados pelas políticas de conteúdo local já não existem mais, foram destruídos. Está em curso um processo de destruição do marco regulatório adotado em 2010. A Petrobras já não é mais a operadora nos novos consórcios para a produção do pré-sal. Não existe mais a obrigação sequer da participação da Petrobras nesses consórcios, nesses empreendimentos, e está em curso, sobretudo nos leilões realizados em 2019, um processo acelerado de entrega de reservas brasileiras ao capital estrangeiro. Atualmente, já mais da metade das reservas conhecidas do pré-sal, 51% dessas reservas já estão nas mãos de empresas estrangeiras, e a perspectiva é que essa desnacionalização das reservas venha a se agravar, a continuar a ser aplicada a atual política em relação ao setor. Está ocorrendo também um processo acelerado de privatização das refinarias de petróleo. Houve uma queda muito grande no refino de petróleo no Brasil, obrigando o Brasil a importar derivados de petróleo a custos mais altos. A greve dos petroleiros que nós tivemos em 2018 no Brasil tem a ver com isso, mas isso é uma outra discussão, não vou entrar aqui em detalhes. O fato é que vivemos hoje um paradoxo. Apesar de sermos donos de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, apesar de o Brasil estar se tornando gradativamente um dos grandes produtores de petróleo em escala mundial, nós estamos cada vez mais dependentes da importação de derivados de petróleo, o que é uma situação colonial, um país que exporta petróleo bruto e importa derivados. Mas eu vou parar por aqui, e enfim, recomendo fortemente a vocês que leiam os textos que estão disponíveis para que a gente possa ter então uma visão mais completa, mais abrangente do assunto. Eu paro aqui, estou à disposição de vocês para responder a dúvidas, questões, questionamentos, para debater o assunto também. Eu estou apresentando aqui uma visão sobre essa questão. Existem outras visões, evidentemente, aí na praça, na cena pública, e estamos abertos a trocar ideias sobre isso. Paro por aqui, um abraço a todas e todos.